Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós veremos sobre potência de expoente racional. Número racional, lembrando, é todo número que é escrito na forma de A sobre B. Número racional é um número que pode ser representado por uma fração, enquanto o número irracional não pode ser representado por uma fração. Bom, antes nós precisamos verificar o conceito de raiz enésima, raiz de um certo número. Bom, dados um número real A e um número natural N, com N maior ou igual que 1, nós indicamos a raiz enésima de A dada dessa forma aqui, olha só. Colocamos o símbolo da raiz quadrada, o símbolo que nós já habitualmente conhecemos, o radical, e colocamos o n lá fora, que é o índice da raiz, a raiz enésima, certo? E aí o que acontece? Por definição, a raiz, nós calculamos ela da seguinte forma, acompanhe aqui os nossos exemplos. Primeiro exemplo, raiz quinta de 32 é igual a 2, porque 2 elevado a 5 retorna no 32. Quando nós estamos calculando essa raiz, nós estamos procurando um número de forma que esse número elevado a 5 dê 32. Esse que é o raciocínio. Por isso que raiz quinta de 32 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é 32. Da mesma forma, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, a esse índice, resulta no número 8, certo? E assim, o mesmo com esses outros exemplos. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Na raiz quadrada, nós não precisamos colocar o índice aqui, que seria índice 2, certo? Só que nós não precisamos, ele é dispensável. Ficamos apenas com o símbolo da raiz. Bom, continuando, raiz quadrada de 0 é 0, raiz sétima de 0 é 0, porque 7 elevado a 0 é o próprio 0. Raiz com o índice 6 de 1 é igual a 1, porque 1 elevado a 6 é igual a 1, e assim por diante. Então, essa é a definição de raiz enésima de um número. As propriedades que nós podemos elencar aí da raiz enésima de um número são essas que nós vemos na tela, tá? Nós temos aqui algumas propriedades, por exemplo, a raiz, quando nós temos um produto dentro da raiz, o produto, você pode calcular o produto das raízes, certo? A raiz do produto é igual ao produto das raízes. A divisão, a raiz da divisão, essa propriedade 3 aqui, é igual à divisão das raízes. Quando nós temos a raiz elevada a um expoente, esse expoente, veja, ele pode entrar aqui e parar em cima do A, que é o número que está dentro da raiz, também é outra propriedade. E raiz quadrada de raiz quadrada, nós podemos multiplicar esses índices aqui, certo? Raiz com índice P e aqui dentro raiz com índice N, nós colocamos em uma raiz só e multiplicamos os índices. Essas propriedades aí, elas nos ajudam a fazer algumas simplificações. Vamos pegar aqui, por exemplo, raiz quadrada do número 12. Como nós podemos... 12 não tem raiz quadrada. Mas como nós poderíamos simplificar essa raiz? Bom, poderia colocar o seguinte, olha só, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, certo? E aí, usando a segunda propriedade, nós podemos fazer o seguinte, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Ficamos com raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 nós sabemos que é igual a 2, então o resultado fica 2 raiz de 3. Então esse é um exemplo simples, onde nós estamos usando aí as propriedades da raiz, certo? Outro exemplo aqui, nós poderíamos considerar, por exemplo, tem uma raiz lá com índice 3, raiz cúbica,
e aqui dentro uma raiz quarta, digamos, do número 17. Como nós podemos simplificar isso? Podemos colocar uma raiz apenas e multiplicar esses índices. 3 vezes 4, 12. E outros vários aí casos que nós podemos abordar usando essas propriedades das raízes, ok? Agora, o que tem a ver esse assunto, a raiz enésima de um número, com potências de números racionais? Bom, o que tem a ver é que as raízes elas podem ser convertidas em potências de números racionais e vice-versa. Nós veremos aqui no slide que virá na sequência a definição, mas só para já ir adiantando, por exemplo, a raiz quadrada de 3, por exemplo, é a mesma coisa que 3 elevado a meio. A raiz quarta de 5 é 5 elevado a 1 quarto. A raiz cúbica de 2 à quinta potência, digamos assim, é 2, continua 2 elevado a 5, e o 3 que está lá fora, você coloca aqui na fração, dividindo, certo? É esse padrão, e a definição que nos fala é essa daí. Veja só, quando nós temos um número A elevado a uma fração, por definição, essa fração que está em cima vira uma raiz. De qual forma? Da seguinte, o número que está embaixo, aqui, o Q, ele vai como índice na fração, e o número que está, o índice da raiz, e o número que está aqui em cima, o P, ele permanece em cima ali do A, na potência. Tá? Vamos observar aqui uns exemplos. Olha esse exemplo, 3 elevado a meio. O que acontece? 3 elevado a meio, por que é raiz de 3? Porque 3 elevado a meio ficaria, por essa definição acima, ficaria raiz de 3 elevado a 1, e aqui o 2, certo? O numerador permanece na potência e o denominador, que está embaixo da fração, vai lá no índice da raiz. Mas a raiz quadrada, como falada, você não precisa colocar esse 2 aqui, fica só o símbolo da raiz. E aqui dentro, 3 elevado a 1 é o próprio 3, por isso que fica a raiz de 3. Tá? Vamos olhar esse exemplo 2 aqui agora. Por que 2 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 2? Bom, da mesma forma, olha só, 2 elevado a 1 terço, utilizando essa notação da raiz, nós temos que, deixa eu escrever aqui, 2 elevado a 1 terço, nós temos o seguinte, fica 2 elevado a 1 e o 3 vai lá fora. O 1 que está no numerador permanece no 2 e o 3 que está no denominador vai lá no índice da raiz. E aí, 2 elevado a 1 é o próprio 2, fica como resposta, então, raiz cúbica de 2. E esses foram os conceitos abordados nessa aula. Eu espero que você tenha entendido. Bons estudos. Em caso de dúvidas, converse com os nossos tutores. Um grande abraço e até a próxima.